Hoje eu estava me perguntando por que algumas pessoas dão certo e outras não, e qual a força que essas pessoas que dão certo, aspas, né, que têm um certo sucesso ou até que se transformam absurdamente numa melhor versão de si mesmo, né? O que elas fazem, o que elas precisam fazer, que recursos que elas acabam utilizando. Esse vídeo de hoje eu quero analisar pelo menos uns 3 pontos, e aqui eu quero vou tentar chegar aqui em pelo menos 3 elementos que tu pode levar para a tua vida, incorporar nelas, para tentar ser esse tipo de pessoa, ou pelo menos uma melhor versão de ti, até mesmo irreconhecível, a gente pode dizer assim, né? De algum modo tu incorpora essas atividades e tu se torna uma pessoa irreconhecível aos outros, aos demais com quem tu convivia em algum momento aqui. Ponto número 1. Eu acho que muito das pessoas que acabam se tornando alguma coisa de fato, e se eu for analisar as grandes mudanças, querendo ou não, da minha vida, e que foram substanciais, que foram para melhor, é claro, são mudanças em que eu fiquei quieto. Isso aqui é muito importante. Por quê? Vê, sabe aquele termo quando a gente diz assim, é o come quieto, né? O que é a ideia do come quieto? É aquele cara que come todo mundo, mas como ele não fala para ninguém, ele come todo mundo, né? Não é assim? Porque ele não sai explanando. Ao contrário, aquele que fala muito, né? Cão que ladra não morde. Porra, muita ladaia, muita prosa, muita resenha, o cara não consegue fazer nada. Por quê? Olha que bacana isso, né? Infelizmente, isso acaba sendo assim. É que nem quando a gente vai analisar sistema familiar, isso aqui pode ser às vezes dentro de um contexto familiar, de um contexto de entre amigos, de um contexto de escola, de um contexto de faculdade, de trabalho, e assim por diante. Os sistemas que a gente está inserido, de pessoas com quem a gente se relaciona, eles sempre tendem à homeostase. O que é homeostase, Diego? Alívio de tensão. Qualquer tentativa de estabelecer, de criar uma tensão, uma ansiedade que seja naquele meio, o ambiente todo ele vai dizer assim, para, não fala disso. Não, isso aqui não. Ele vai tender a manter todo mundo no seu devido lugar, porque no momento que a gente tem uma mudança nessa hierarquia de dominância, ou essa pessoa ela traz, vê como é que é, quando tem, sei lá, primeiro namorado, primeira namorada e traz para um ambiente familiar, né? Gera uma certa tensão, pois é, vamos ver, a coisa não é muito simples. Primeiro emprego, mudanças de relacionamento, o meio, ele sempre tende a homeostase, ele sempre vai tender a manter alívio de tensão, a buscar o relaxamento. Só que se busca o relaxamento, a gente está falando sobre estabilidade. Nós estamos falando sobre se manter na sua posição. E se nós estamos falando de mudança, de transformação para melhor, olha, isso aqui é nosso inimigo, querendo ou não. Isso aqui nos atrapalha. É tipo aquela metáfora do balde de caranguejo, né? Tá todos os caranguejos ali dentro de um balde, quando um caranguejo tenta sair, tu não precisa tapar aquele balde. Porque no momento que um caranguejo tenta sair, os outros vão puxar para dentro do balde de novo. Né? Não sai, querendo ou não. Por quê? Porque o meio ele tende à homeostase. Portanto, ficar quieto é um grande fator de transformação. Ficar quieto para todo mundo? Não, tu pode falar para uma pessoa. Vou fazer X coisa, tu fala para uma pessoa. Por quê? Porque isso traz um comprometimento, uma responsabilidade. Ou seja, eu me comprometi publicamente. Mas eu contei para uma pessoa que eu confio. A pessoa que fica falando muito, espalhando muito, ou seja, ela vai se dar mal porque esse meio todo vai se reunir para tentar colocar lá no seu lugar. Não é assim? Várias vezes eu já ouvi, né, pessoas, até mesmo, né, tive uma ideia muito genial, e aí tu começa a falar, porque tu tá meio inseguro da ideia, e tu começa a buscar uma confirmação, né, uma validação para muitas pessoas. As pessoas começam a colocar problema e tal, ou até tu ganha aquela confirmação, mas tu tá inseguro, e tal. Não, deixa assim, deixa quieto. Né? É o famoso deixa quieto, a homeostase é deixa quieto. Só que esse deixa quieto era pra ter deixado quieto antes de falar. E deixa essa coisa gerir. Pensa, é que nem uma gestação. Tu tirar o bebê antes da hora, ele tem que estar escondido, ele tem que estar lá quietinho, não mexe muito nele. Se tu ficar mexendo ali no útero e tal, vai dar problema. Nossa gestação não vai pra frente. A mesma coisa os teus planos. Deixa lá. Quando chegar a hora deles virem ao mundo, aí sim. Tem um vídeo aqui que eu falo sobre procrastinação, gestação de ideias e tal.
em que eu falo mais abertamente sobre isso. Beleza, esse é o ponto 1. Segundo ponto importante, se tu quer uma mudança, atrase o máximo possível todas as gratificações que tu pode ter, todas as premiações, todos os prazeres. Por que isso aqui? Uma mudança necessariamente ela implica sacrifícios. E a noção de sacrifício é necessariamente eu me abstenho de um prazer, de um bem agora, em prol de um prazer ou um bem maior no futuro. Então, se eu consigo atrasar essas coisas aqui e ver, isso é uma pergunta que eu me colocava nesse último ano que passou, né? Até hoje, fiz 30 anos esse ano. Eu pensava assim, falei, cara, eu investia muito em educação, em curso, etc. E eu não estava acumulando dinheiro, por exemplo, patrimônio. Acabei reinvestindo tudo em mim. Essa atitude que eu fiz pelos últimos 10 anos foi muito boa. Ou seja, ao invés de eu gozar desse dinheiro que eu tinha, não, eu reinvestia em mim, por exemplo. E claro, beleza, cheguei aqui hoje e tal, consegui um certo sucesso profissional, consegui chegar onde eu tô, consegui colher alguns frutos, algumas conquistas, etc., até intelectual, né? Graças a isso. Eu atrasei essa gratificação e eu acredito que a gratificação que talvez eu tenha atrasado lá em, sei lá, 2010, eu tô colhendo agora. E tem coisas que eu ainda estou atrasando hoje que eu vou colher lá na frente, talvez em 2030. Vê? E aqui é muito maneiro porque é muito difícil para nós, quase a gente tem que ter um ato de fé para fazer o sacrifício. Por quê? Porque a gente costuma pensar sempre um para um, né? Eu abro mão disso para conseguir isso aqui. Quando, na verdade, o nosso desenvolvimento, a nossa transformação, o nosso amadurecimento, muitas vezes, ele evolui de modo como é que era uma PG, né? Uma progressão geométrica, não é uma progressão aritmética. Não, ou eu melhoro assim, ou eu pioro assim. Percebe? É o famoso de mal a pior, ou a gente poderia dizer do bem ao melhor. A nossa melhora ela é sempre muito progressiva, ou sempre, é uma parábola, né? Ou muito regressiva. No mesmo modo, a gente pode trazer aqui Santo Agostinho para a mesa, que ele vai dizer assim, quem não avança, retrocede. Isso é Santo Agostinho ou Santa Teresa? Não sei, se eu ver alguém que entende, bota aqui embaixo nos comentários. Quem não avança, retrocede. Se tu tá parado, o mundo tá andando e tu tá parado e tu vai ficar. Os dias vão e eu fico aqui. Caraca, tô perdendo tempo. Tô perdendo, no final das contas. Por quê? Porque se eu tô rendido à homeostase, eu estou rendido, digamos assim, ao campo material, ao meu corpo, e o meu corpo ele tende à decomposição. Isso aqui é uma parada muito importante. Por quê? Se a gente leva em consideração isso aqui, então, eu posso extrair dessa ideia que o meu cérebro, ele é, então, meu inimigo. O meio, as pessoas, esse funcionamento das pessoas tendem à homeostase. Mas olha que legal, eu também tendo a homeostase. Eu tendo a zona de conforto. Melhor do que eu, quando eu me submeto àquilo que há de mais baixo em mim, meu cérebro. Diego, como assim o que há de mais baixo em mim? Porque, eu aprendi que eu sou o meu cérebro. Não, beleza, aí que a gente entraria numa discussão de mentalismo ou não e tal. A gente vai partir do princípio que não, tu não é o teu cérebro. Por quê? Porque tu consegue romper com uma série de confortos em que o teu cérebro te impõe. E vem uma força, uma vontade, é claro, se nós somos o nosso cérebro e a matéria ela tem um funcionamento muito mecânico, muito de expectativa, a gente não consegue localizar a liberdade humana no cérebro, filosoficamente falando. Portanto, existe uma vontade acima, vamos deixar assim, né? Existe uma vontade que sou eu, que, digamos, está acima do meu cérebro. Sou eu, no final das contas, né? E aí, portanto, eu posso submeter, eu posso escolher, eu posso dizer não aos impulsos que o meu cérebro tem de que sempre vai ser na tentativa de curto prazo, ganhar prazer a curto prazo, ou seja, prazer a curto prazo, ou guardar energia. Por quê? Porque, de fato, se a gente for analisar evolutivamente, a gente precisava guardar energia, a gente precisava relaxar, é isso, né? Então, teu cérebro é teu inimigo. Muitas vezes tu vai ter uma série de ideias merdas na tua cabeça, mas que são cacoetes neurológicos, cerebrais, cognitivos. Esquece ele. Tem uma coisa bacana da aceitação e compromisso, da terapia de aceitação e compromisso, que é a desfusão mental. Por exemplo,
eu sou um fracassado. É diferente de eu pensar, eu estou tendo um pensamento de que eu sou um fracassado. É como se fosse assim, né? Ou seja, eu consigo me desfusionar dessas ideias, desse repertório que está aparecendo dentro da minha cabeça, esse repertório que eu estou exposto, que eu recolhi ao longo da minha vida por causa de talvez uma educação, um ambiente de violência doméstica, uma série de condicionamentos ao longo da vida em que realmente eu falhei, mas, cara, eu falhei, não quer dizer que eu sou um fracassado, vem esse juízo, meu cérebro ele coloca isso para quê? Para buscar uma autopreservação, meu cérebro ele sempre busca autopreservação, o que vai direto ao encontro disso aqui de, olha, se eu quero mudar, de fato, se eu não quero mais ser o que eu estou sendo, eu quero ficar uma coisa melhor, eu preciso romper com essa autopreservação. Porque tudo que é diferente, portanto, rompe, dá medo. E claro, então, é uma mudança. Eu estou indo para um lugar, eu vou me tornar uma coisa que eu ainda não sei muito bem. E eu nem tenho certeza se vai ser muito bom. Olha, o nosso cérebro ele não quer isso aqui. Teu cérebro, portanto, é teu inimigo. Tendo isso aqui em mente, olha, o que eu vou procurar fazer? Diego, então o que eu faço? Eu vou procurar ser útil. Eu vou procurar estar sempre aprendendo alguma coisa. Eu vou procurar ter foco, eu vou procurar dormir bem, eu vou procurar evitar prazer barato, né? Que nem comida ultraprocessada, que não tem, digamos assim, substância calórica, não tem os aminoácidos que eu preciso. Tem atividades que também são assim. Claro, tem muita coisa supérflua na nossa vida que torna ela meramente humana, senão também eu vou virar um robozão, não é isso que eu estou falando, né? Mas é ter essa temperança com algumas atividades. Pode ser o uso de rede social, pode ser a questão sexual, pode ser aqui a questão de muito entretenimento, muita risadinha, tanto que muitos monges até, a regra monástica era ficar quieto. Era visto com maus olhos aquela pessoa muito risadinha, muito frouxa. Por quê? Porque é isso, né? O riso, ele é um alívio de tensão. E um instrumento, muitas vezes, principalmente instrumento de corda, um violão, eu preciso de uma certa tensão ótima para que ele funcione bem. Se eu estou sempre, então, aliviando essa tensão, não vai funcionar bem, né? Então tem que ter uma certa tensãozinha, né? O choro e o riso, eles estão mais ou menos na mesma página, a gente pode dizer assim. Terceira coisa importante para que tu te torne reconhecível, né? Para que tu adote esses hábitos aqui, tu te torne, puta, mudou pra caramba. Documenta o teu processo. Documenta tudo o que tu tá fazendo. Como é que eu posso fazer? Eu posso abrir uma câmera e gravar, e falar. Falar as coisas que eu estou estudando, falar as coisas que eu estou fazendo, eu me exponho, eu mesmo, não quer dizer que eu vou postar no YouTube, não quer dizer que eu... Mas pode ser que isso depois até vire uma atividade lucrativa, digamos assim. Mas não necessariamente documentar o meu processo, porque no momento em que eu documento, eu organizo. E às vezes é que nem aquela coisa, que nem eu vejo na terapia, muitas vezes o pessoal me fala, Diego, agora que eu falei, essa coisa não é tão grande assim. Diego, agora que eu falei, tá mais fácil de organizar. Diego, agora que eu falei, sabe que eu vi que até que o negócio vai ser mais difícil do que eu imaginei. Olha, dá uma forma. Por que que dá uma forma? E aqui a gente pode trazer a perspectiva da cura pela fala, né? Eu falar para uma pessoa, etc., eu fazer terapia, que é, eu pego o patos, qué, não é qué, não é o pato. Patos vem do grego, né, de paixão, de patologia, de sofrer, de sofrimento, paixão, né, paixão de Cristo, sofrimento do Cristo. Patos, aquilo que a gente sente, né, essa dimensão mais emocional, essa dimensão do nosso coração. E quando a gente fala, a gente joga isso para uma dimensão do logos, uma dimensão da inteligência, a gente consegue colocar a mão nisso de algum modo. Né? Se eu estou com uma angústia, alguma coisa, eu vou lá, eu falo. E no momento que eu falo isso vem para um lugar que eu consigo dar uma certa forma. Quando eu falo aquilo, dá uma certa... Cara, sabe que isso que eu falei não era bem tristeza, era uma certa angústia com ansiedade. Pronto, beleza. Aí eu consigo endereçar. Eu jogo luzes. E às vezes só de jogar luz, você, cara, isso aqui não faz o menor sentido. Pronto. E aí tu exorcizou aquela parada. Tanto que uma das últimas etapas do exorcismo é efetivamente o nomear, né, o demônio, dizer o nome dele, tu sai desse corpo que não te pertence. Eu falar é o que encerra o exorcismo no final das contas. Porque eu sei o nome dele e agora eu posso ordenar aquele demônio.
Então, documentar o teu processo é eu falo as coisas que eu documento, até as coisas que eu sinto, as coisas que eu faço. Por isso que tem muitas pessoas que acabam, às vezes, ficando na terapia, porque a terapia é esse lugar. Ah, Diego, eu preciso pagar alguém para poder falar aqui. E aí me ajuda a dar uma certa ordem. Então, bom, tudo bem, beleza. Para isso, a terapia pode ter essa função assim também, né? Às vezes tem muito terapeuta iniciante que vem supervisionar comigo e diz assim, ah, Diego, porque eu vou lá e o paciente fica falando e eu não tenho espaço para entrar. Tudo bem, às vezes essa fala é o paciente dando uma forma a todos aqueles sentimentos ali que ele está sentindo, etc. e tal. Bom, beleza, precisa daquilo, porque se ele não fizer aquilo naquele lugar, vai degringolar tudo, ele vai ficar doidão a semana inteira. Claro, eventualmente você vai precisar fazer alguma intervenção e tem técnica para isso, tem jeito de fazer, né? Então número 1, fica quieto, não sai falando. Por quê? Porque o meio que tu tá, ele vai entender. Sabe a tensão da água? Sabe aquela coisa, tensão da água? Ou seja, tem que ter uma certa força para romper com a tensão da água. É isso aqui, tu fica quieto, assim, olha, sai de perto dos caranguejos aí que na hora que tu tentar sair do balde, vão te puxar para baixo. Não é que tu precisa geograficamente te afastar das pessoas, virar um escroto, né, ir pro modo caverna. Papinho de merda, modo caverna, que o que acontece? Tu entra egoísta e sai mais egoísta ainda, é isso. E aí piorou. Aí, beleza, termina a vida sozinho, amargurado, sem ninguém. Não é esse o caminho. Mas é uma certa... Como é que eu posso te dizer? Uma certa prudência. É uma certa assim, cara, não fica falando em vão, porque pensamento é peido. Isso aí tu só tá pensando. Deixa a coisa vir pra realidade, aí tu fala de realidade, né? É o famoso papinho, aqueles small talks. Fica quieto, cara. Fica quieto aí, ser útil, faz alguma coisa, serve os outros aí, fala coisa boa, escuta os outros, mais do que ficar falando. Esse, de algum modo, é o sair do balde dos caranguejos. Fica quieto, faz o que tu tem que fazer. Não fica reclamando da vida, não fica falando dos teus projetos, e assim, claro, tu vai falar para quem tu precisa para tu poder ter recursos, às vezes é um sócio, uma coisa, um colega, é isso, tudo bem. Mas fica quieto. E se tu for falar para uma pessoa de confiança. Por quê? Porque aí tu te compromete com aquilo. Beleza, isso saiu, lembra? Transformei o pathos, essa ideia, joguei para fora. Alguém já sabe disso aqui. Eu tenho uma accountability, aqui eu tenho uma responsabilidade em fazer isso aqui. Um compromisso social. 2, atrasar toda a gratificação. Meu cérebro não é meu amigo, ele é meu inimigo. Ele também vai tender a sua homeostase. Para eu conseguir romper com isso e me tornar alguma coisa melhor, me tornar alguém, não um personagem trágico que está sempre, né, suprimido pela realidade, mas eu consigo me sobrepor. Então eu preciso sobrepor ao meu próprio corpo, inclusive. Eu tenho uma frase que eu digo que é de São Macário, que diz assim, vou atormentar aquilo que me atormenta. Se o meu corpo me atormenta, se o meu cérebro me atormenta, então eu vou atormentar ele porque eu vou mostrar quem é que manda, né? Ah, mas eu estou com vontade de mexer no celular aqui agora. Não, então eu vou ficar mais tempo sem mexer no celular. Tudo isso aqui vai estar junto com o jejum de dopamina, os caralho, banho frio, puta que pariu, tal, não sei o quê. Beleza, tá nessa mesma ótica que não tem nada de novo. O que tem de bom não é novo, o que tem de novo não é bom. Que é a luta cética que sempre teve, desde a vida monástica, desde tudo, da vida dos monges, enfim, que está dentro das religiões. Tanto que boa parte do mindfulness que vai estar dentro da TCC, por exemplo, vem do budismo, cara. Caramba. Tá bom, o que tem de bom não é novo, o que tem de novo não é bom. Desculpa, fica com essa polêmica. E ser útil, tá? E terceiro, mais ou menos importante, documente o processo, tanto na dimensão subjetiva, como tu está te sentindo, quanto na dimensão objetiva. Isso ajuda a organizar, isso ajuda a dar uma forma e, eventualmente, pode até, talvez, essa documentação do processo, que às vezes é o que eu faço aqui. Eu posso estar estudando alguma coisa, eu venho aqui, gravo o vídeo e vocês gostam de assistir. Eu dou uma forma, claro, eu dou uma forma para mim e aí depois, talvez, de algum modo, tu pode desenvolver uma habilidade de dar uma forma para que os outros também se beneficiem com isso, que é o que estamos fazendo aqui. Tá bom? Incorpora isso na tua vida. E pode ser bem possível que tu saia disso completamente transformado e até irreconhecível para quem está ao teu redor, tá bem? Fica com Deus, curte esse canal aqui, inscreve no canal, curte esse vídeo, é importante mesmo, de verdade, tá? Já curtiu? Te inscreveu? Então tá, fica com Deus, não faz nada que eu não faria, até a próxima, tchau, tchau.